Olá a todos, estamos aqui novamente no canal Mão na Tecla, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui com a aula 2 do Excel, e aí eu vou passar para vocês mais algumas particularidades dessa ferramenta da Microsoft. Tá? Aqui a gente fez uma soma, né, de todos esses produtos, e aí eu queria estar mostrando algumas coisas interessantes nessa parte de números. Quando a gente digita um número que fica apertado, vou colocar um número bem grande aqui. Aqui ele até faz uma formatação diferente, mas quando eu aperto ele aparece uma série de jogos da velha, esse símbolo aí, jogo da velha. Por que acontece isso? Porque o Excel ele não permite que a gente esconda números, porque ficaria muito complicado. Imagina que eu tivesse aqui o número 1, 2, 3, 4, 5. E ao esconder ia aparecer, sei lá, 1, 2, 3. E aí a numeração fica completamente diferente. Então, ele não esconde uma parte de um número, ele coloca essa série de símbolos de jogo da velha, hashtag, como vocês quiserem chamar. Tá? Então aqui acontece o seguinte, quando eu espremer estes valores, alguns vão aparecer, ou todos, né, no caso, dessa forma escondidos, ó, tá vendo? Alguns conseguem aparecer, outros não, porque o Excel não deixa metade aparecendo e metade escondido no caso de números. No caso de letras, aí sim ele permite que fique uma parte escondida, porque a gente não faz cálculo com letras. Então, isso aqui é muito importante, eu vou dar um duplo clique aqui para ele se ajustar. Tá? A gente lembrar que quando aparecem essas células com jogo da velha, não é erro, isso não é erro do Excel. Isso simplesmente informa que eu tenho números aqui dentro e que estão escondidos, só isso. Então, a gente precisa aumentar a largura dessa coluna. Tá? Ou ainda, também posso diminuir aqui a fonte. Eu não gosto muito de usar essa maneira de visualização, porque fica diferente dos demais, tá? Mas às vezes é interessante, pode ser interessante a gente usar, tá? Então vou aumentar aqui bastante para a gente ver. Esse aqui é um número muito longo, por isso que ele colocou daquele jeito, tá? Então aqui eu vou colocar alguns números para a gente trabalhar um pouco essa coisa da formatação dos números. Então eu vou colocar o número, vou colocar o 2. Várias vezes, para a gente ver os diversos formatos que existem aqui no Excel. Então, se a gente clicar aqui nessa parte de número, a gente tem aqui embaixo os principais formatos para o número. Então, já falei do formatinho de moeda, né? Quando a gente coloca a moeda aqui. O próximo, a gente coloca porcentagem. Cuidado que 2, o número 2, quando a gente coloca porcentagem, não é 2%, ele vira 200%, porque 200 por cento. Esse porcento é dividido por 100, é por cento. Então, 200 dividido por 100 dá 2, por isso que ele coloca aí o percentual. Se eu quiser colocar 2%, eu vou colocar 0,02, tá? E depois eu vou formatar como porcentagem. Quando eu clicar aqui no botão de porcentagem, esse 0,02 vai virar 2%, tá? Porque 2 dividido por 100 dá 0,02, ok? A gente pode transformar ele no número normal, sem formatação nenhuma, tá? Volta aqui para o percentual, ok? Então, esse é o cuidado que você tem que tomar quando você trabalha com porcentagem. Quando você quer colocar 2%, ou você digita 0,02 e formata lá como porcentagem, ou você digita direto 2%, tá? Aí também fica igual, ok? Outros formatos aqui do número 2, vamos lá. Aqui ele vai colocar o separador de milhares, aqui o número é muito pequeno, deixa eu colocar um número maior, para a gente ter uma ideia aqui. Separador de milhares é essa ferramenta em cima da palavra número, tá? Tá vendo? Ó, separador de milhares. Depois a gente tem aqui o aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Esse aqui é bem legal quando você tem, por exemplo, notas, então, várias numerações mistas. Então, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, 4,75, 2, 8, 9,
3,75. Imagina notas de alunos, por exemplo, 8,5, 8,5, 4,75. Então, no caso aqui, eu vou até pintar de amarelo para vocês verem melhor o que a gente está tratando. Então, olha só, fica meio confuso a gente olhar desse jeito. Se a gente padronizar o número de casas decimais, fica muito melhor. Então, se eu vier aqui e aumentar o número de casas decimais, olha como já fica melhor. Posso deixar uma casa decimal ou duas casas decimais, ou então nenhuma, tá? O que acontece com o Excel? Ele passa esse, por exemplo, esse 4,75, vamos colocar até numa outra cor para ver melhor. Esse 4,75, quando eu retiro uma casa decimal, ele passa a ser 4,8. Não é que ele arredondou. Na verdade, ele continua sendo o número 4,75, mas a visualização foi arredondada para 4,8. Tá? Pode ver que aqui em cima o número continua sendo 4,75. Então, ó, olha aqui, dá uma olhadinha aqui nessa partezinha aqui de cima. Esse número 4,8 continua sendo 4,75. Porém, a visualização dele, como eu pedi uma casa decimal só, ele arredonda para 4,8 a visualização, mas o número não, tá? Então, a gente pode tirar, ó, tirei todas as casas decimais, ele arredondou para 5, mas continua sendo o número 4,75, tá? Então, eu gosto de padronizar, acho interessante. Eu vou retirar essa formatação aqui agora colorida, para a gente voltar a falar dos outros formatos. Vamos até deletar aqui. Ok. Então, essas de baixo são as principais formatações para número. Porém, a gente tem outras formatações, vou até tirar isso aqui, para a gente visualizar outras formatações gerais. Então, aqui a gente tem o número geral, sem nenhuma formatação, então como se fosse o número 2 puro, tá? Aqui também o número. Aqui a gente pode colocar casas decimais. Deixa eu colocar alguma coisa aqui, que já está até com casas decimais, então ele está com formato de número. Aqui o geral é sem formatação. Aqui já é formatação numérica mesmo. Aqui é a formatação de moeda, que é um pouco diferente dessa formatação que aparece aqui nessa figurinha aqui, que chama contábil. Elas são muito parecidas. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Opa, esse aqui, ó, recebeu aquela formatação antiga, por isso que ele tá. Vou colocar aqui 2. Pronto. Então, para cada um deles eu vou colocar a moeda e para o de baixo eu vou colocar a moeda contábil aqui. Tá vendo a diferença? É simplesmente a posição do R dólar, só isso, né? Do R cifrão. Tá vendo? Ele fica só mais espaçado. Então, tanto faz estar utilizando um ou outro. Ok? Esse é o contábil. Aqui a gente tem a posição, a formatação de data, então eu vou colocar aqui uma data qualquer, 15/12/2020, tá? E aqui eu posso modificar essa formatação, então eu posso colocar aqui data completa, não coube, então a gente aumenta aqui, não gosto muito dessa data abreviada, fica bem melhor. E depois a gente vai ver outras datas. Aqui é formato de hora, porcentagem e fração, quando a gente tiver uma fração, tá? Aqui tem o número científico, que é aquele número que apareceu logo no início, que tinha aí um sinal de mais, etc., um número científico. E aqui formato texto, quando você quer deixar um número com formato de texto, tá? É o caso, por exemplo, de CPF. CPF é um número que a gente não usa para fazer fórmulas ou funções. CPF é um número que pode ter um formato texto. Tá? CPF também vou falar mais para frente um pouquinho sobre ele. Aí a gente clica aqui nos mais formatos. Então, vou pegar aqui numa numeração 2 aqui. No mais formatos, a gente pode criar o nosso próprio formato. Aqui, ó, personalizado. Aqui a gente tem os mesmos, né? Os mesmos, exceto de data, que tem bem mais. Então, se a gente tiver, eu vou cancelar aqui e vou lá na data, para já começar pelo formato de data. Mais formatos, tá. Então, olha só, a gente tem o formato longo, o formato invertido, vou dar um ok aqui, tá vendo? Formato americano, né? Que mais? Aqui a gente tem só mês, dia e mês e ano bem abreviado, com o 0 na frente, com o mês com as 3 primeiras letras, e aqui a gente tem um monte de outras formatações de data, tá? A mesma coisa para hora. Tá? Então,
vale a pena depois gastar um tempo e dar uma olhadinha nisso, certo? Olha aqui o formato de hora, né? Vou colocar o formato abreviado, que fica melhor. No caso aqui do 2, a gente tem também a maneira de criar outros formatos. Então, mais formatos de números. A gente tem aqui outros formatos de números, por exemplo, se eu quiser que o negativo apareça em vermelho, eu coloco esse formato. Se eu quiser que o negativo apareça com o sinal na frente e também o vermelho, eu uso esse formato. Se eu quiser que o meu número tenha, sei lá, 3 casas decimais por padrão, aí eu uso esse formato, tá? Aqui também a gente tem moeda, então nós temos, a gente pode criar outros formatos de moeda para outros países, olha só os países todos aqui. Então, por exemplo, se eu quiser o formato de euro, dá uma olhadinha aqui, acho que é um dos primeiros aqui, euro. Tem até 2 aqui. Formato de euro, eu vou colocar 2 casas decimais, que é o normal deles, e aqui a primeira opção do negativo, tá? Então, aqui seria o euro, ok? Mas a gente pode escolher outros formatos de moeda, tá? Tem bastantes moedas aqui, pode escolher à vontade, enfim, escolhe o seu país, tá? O contábil, aqui também, a gente também tem vários formatos de moeda, também pode escolher quantas casas decimais quer utilizar. O data a gente já mostrou para vocês e a hora. Porcentagem é bem simples, não tem muito que alterar. Fração já é uma parte aí mais avançada, mas para quem usa fração, dá uma olhadinha nisso, científico também. Texto especial. Aqui é legal porque tem opções de você criar formatos especiais para esses elementos aqui, tá? O SIC é o antigo CPF, ó. Por exemplo, aqui eu escolhi o formato de CEP. Então, ele já vem com esse tracinho. Por exemplo, 0223410. Então, ele já coloca o tracinho no meio. Esse é um formato especial, tá? Entrei aqui no especial, escolhi o CEP, tá? O SIC é um antigo CPF. Lembra do CPF? Então, para quem quiser trabalhar com o formato CPF que já tem um tracinho, pode usar esse formato aqui, tá? O que eu acho legal é o formato personalizado. O formato personalizado, além de ter todos os outros, você pode criar o seu próprio formato, tá? Então, você escolhe. Por exemplo, vou dar um OK aqui e vou colocar, por exemplo, o número, vou pintar isso de amarelo, que isso aqui é bem importante, tá? Eu vou escolher o número 0002. Ah, mas por que você está digitando 3 zeros na frente do 2? De repente é o número de matrícula, é o número do CPF, que vem com zeros na frente, é o número da carteira de trabalho, é o número, sei lá, um número aleatório que tenha zeros na frente. O que acontece com o Excel quando eu dou Enter? Ele retira esses zeros na frente por padrão. Então, como eu faço para manter esses zeros? Eu vou criar um número personalizado. Eu vou criar aqui. Desce. Na verdade, não precisava nem descer, é só clicar aqui no mais formatos. Aí vem aqui no personalizado, escolhe aqui o 0, aqui em cima, e vai digitar 4 vezes o 0. Por quê? Para cada posição que eu tenho aqui no meu número, eu quero que ele preencha o resto desse número com zeros. Então, se eu digitar 2, ele vai ficar 0002. Se eu digitar 20, ele vai ficar 0020. Se eu digitar 200, vai ficar 0200. Sempre ele vai completar com zeros quando eu digitar menos do que 4 caracteres. Se eu digitar mais, ok, ele não põe nada mais. Mas se eu digitar menos, ele completa com zeros. Tá? Então, vamos simular aqui um CPF. 0000 são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imagina que o CPF tem 11 caracteres. Eu vou dar OK. Então, ele preencheu com zeros. Ah, mas o meu CPF não é tudo zero. É 00, pronto. Então, ele vai preencher com zeros somente a quantidade de caracteres que eu não digitei. Então, se eu digitei 8, ele vai preencher 3. Se eu digitei 9, ele vai preencher 2. Se eu preencher 10, ele vai preencher 1 zero na frente. Depende da quantidade, por exemplo, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele não vai colocar nenhum zero, porque eu ocupei todas as posições de caracteres. Vou colocar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ter um zero na frente, tá? Vou colocar 3. 1, 2, 3. Então, 8 zeros na frente, ok?
Então, é uma maneira muito interessante da gente criar o nosso próprio formato, tá? Mais formatos, vem aqui então no personalizado, eu escolho aqui o primeiro formatinho, que é o 0, e acrescento. Então, por exemplo, eu quero 4 posições, 0, 0, 0, 0, tá? E dou um OK. Pronto. Então, se eu digitar 2, ele vai preencher 3 zeros. Isso é bem legal e é difícil, às vezes, de achar essa possibilidade. Aqui também temos outras coisas aqui que vale a pena olhar, umas coisas meio doidas, mas às vezes vale muito a pena você criar um formato próprio, com parênteses, por exemplo, o telefone com parênteses ou com tracinhos. Então, acho bem legal isso, tá? Vou dar um OK e vou deixar esse mesmo aqui, tá? Só vou tirar aqui a pintura para a gente não focar nesse elemento, tá? Aqui, então, temos todos os formatos especiais estão aqui embaixo. E aí, a gente também tem isso tudo aqui nesse botãozinho de número. Quando a gente clica, a gente já cai nessa telinha aqui, tá? Além da parte dos números, eu tenho aqui praticamente tudo que tem aí nesse menu da página inicial. Praticamente, o que a gente mais vai usar vai estar aqui, tá? Então, uma maneira de usar esses menus aqui, ó, esses menus até aqui, a metade, é usando aqui a parte de número, porque ele já vai incluir o alinhamento que está aqui, a fonte que está aqui, a borda e o preenchimento que estão aqui, né? E a parte de proteção, que pouca gente usa, mas também está aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com os outros elementos aí, as outras ferramentas do Excel, tá? Então, aqui são os diversos números que a gente tem. Eu vou aproveitar esses números e vou trabalhar aqui um pouquinho a formatação. Então, aqui a gente tem a fonte. Pode escolher uma fonte diferente. Aqui é o tamanho dessa fonte. Aqui a gente tem o aumentar fonte e o diminuir fonte. Depois a gente tem negrito, itálico, sublinhado. Só não pode usar todos de uma vez, senão fica muito estranho. Então, vou dar o Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Depois a gente tem aqui a parte das bordas. Eu já mostrei na aula passada todas as bordas, mas a gente pode não só colocar todas as bordas, mas também escolher bordas diferentes. Aqui a gente só está usando uma coluninha, um pedaço de uma coluna, tá? Quando a gente utiliza outras colunas, vou até aproveitar aqui. Vou mover um pouquinho de dados para a direita. Pronto. Aumentar aqui e diminuir aqui. Pronto. Só para a gente poder colocar qualquer número aqui. A gente vai colocar bordas em tudo agora, seleciona tudo, coloca bordas. Também poderia ter clicado aqui direto na figurinha, porque a última que eu usei foi exatamente todas as bordas. Mas a gente pode usar só a borda inferior, só a superior, esquerda, direita. As bordas externas espessas, eu gosto dessa opção, acho que dá um destaque. Tá vendo que fica um pouco mais grossa a parte de fora? Eu acho legal. O que mais que a gente tem aqui? Bordas duplas, né? A gente pode pôr bordas duplas, a gente pode desenhar ou apagar qualquer borda, a gente pode mudar a cor da borda, estilo da borda, e ainda aqui embaixo tem mais um pouquinho, mais bordas. Então, eu gosto muito de mostrar esse lado aqui, essa opção, porque aqui a gente pode fazer tudo com as bordas. Então, eu já selecionei aqui, posso colocar, por exemplo, uma borda tracejada na parte do contorno e uma borda forte na parte interna. Posso colocar uma cor vermelha na parte externa, pontilhada de novo, vou escolher aqui. Pontilhado, eu não gosto muito desse pontilhado misto. Então, aqui, ó, um pontilhado, né? E aqui na parte de dentro, eu vou escolher uma outra cor, um azul, vou colocar aqui. Só que liso, né? Tá vendo? Então, a gente pode deixar misturado? Pode, mas não fica muito bom. Fica bem, eu mostro, mas eu acho bem forte isso aqui. Vou colocar essa borda dupla, que ela fica bonita aqui no contorno, tá? E aqui a gente também teria a opção da diagonal, quando necessário. Nesse caso aqui a gente não tem necessidade de usar, mas quando você quer inutilizar uma célula, você pode passar aqui um ou outro, ou os dois. Eu acho bacana aí mostrar aí essa possibilidade. Bom, eu vou dar um OK só para vocês verem como ficou, tá? A borda, vou aumentar um pouquinho aqui. A borda externa, ela tá dupla, tá? E a borda interna está lisinha, tá?
A gente tem como mudar isso a qualquer momento. Mais bordas. Podemos mudar o estilo, enfim, deixar como nenhuma. Aí é gosto de cada pessoa que usa, tá? Vou dar um OK, deixar desse jeito. Na parte do preenchimento, a gente tem aqui, vou selecionar também, a gente tem aqui os preenchimentos básicos, cuidado para não usar uma cor muito forte. Se você usar uma cor escura, muda a fonte para branca, fica bem melhor, ó, tá? Então, a fonte escura precisa de um destaque, um contraste, então precisa usar a fonte branca ou clarinha, pelo menos clarinha, tá? Aqui a gente tem mais cores para estar utilizando ali, então posso estar usando aí outras cores. Estava fora, mas tudo bem, vamos selecionar aqui, já vou até aproveitar que a cor está aqui, pronto, tá? E aí tem mais algumas opções, mas nada que seja muito diferente disso, tá? Da parte de cores seria isso. Eu vou excluir essas duas colunas agora para a gente voltar para a nossa planilha. Excluir. Ok. Bom, agora eu queria fazer um título principal, escrito compras na papelaria, compra de material escolar, alguma coisa assim. Só que eu não tenho espaço, eu não tenho nenhuma linha para cima. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar tudo isso e mover pela borda para baixo, movo, tá? Olha só, já abriu uma linha. Ctrl Z. Sempre que a gente for mover, a gente precisa selecionar todas as células. Então, clica na primeira e arrasta até a última. E pega qualquer parte da borda nessa posição e vai descer, tá? Pronto, abriu uma linha. Ou então, a gente pode, Ctrl Z, selecionar a primeira linha e dar o inserir. Também pode. Também vai inserir uma linha. Ou ele pode inserir mais do que uma linha. Se eu selecionar, por exemplo, 3 linhas e clicar lá, ele vai inserir 3 linhas. Sempre é a quantidade de linhas que você selecionou ou de colunas. Se eu selecionar 2 colunas e der um inserir, ele vai inserir 2 colunas. Vejam que ele já fica no formato que existia aqui entre as 2 colunas. Ele já entende que você quer usar o mesmo formato. Tá? Eu vou dar um Ctrl Z e outro Ctrl Z. Ok? Então, a gente vai usar esse método do mover mesmo e vamos passar essa planilha mais para baixo. Tá? Vou diminuir um pouquinho a visão para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, eu vou aumentar essa primeira linha aqui, ó, entre a 1 e a 2, eu clico e desço, para poder ter um título com tamanho razoável aqui. Acho que meio que exagerei, né? E aí eu vou digitar aqui, lista de materiais, por exemplo. Vai, vou colocar maiúsculo aqui. Lista de materiais. Agora eu vou formatar esse título, que está muito simples. Então, a primeira coisa é aumentar esse título, colocar alguma cor, né? Aqui no caso, vem aqui no azinho, coloco uma cor. Eu posso colocar uma cor branca e aí destacar as células com uma cor mais escura. Não tem problema. Vou pegar aqui um azul mais forte. Pronto. E aí eu vou centralizar. Mas vejam só, se eu centralizar, esse título, ele está somente na célula A1. Quando eu clico na célula B1, não tem nada, na C1 não tem nada, na D1 não tem nada. Então, para fazer esse título vir para o meio, eu uso um método chamado mesclagem, que é essa figurinha aqui, ó, aqui em cima. Chama mesclagem, mesclar e centralizar. Então, o que eu faço? Eu vou misturar essas 4 células aqui, A1, B1, C1, D1. Como que eu faço isso? Seleciono a primeira, arrasto até a D1, tá? Até a última. E aí eu clico nesse botão. Fazendo isso, o que eu fiz aqui? Eu misturei as 4 células. Não é só a célula A1. Agora ela é a A1, a B1, a C1 e a D1. Agora esse título faz parte de 4 células que estão misturadas, mescladas, tá? E isso me ajuda porque eu consigo pôr agora a cor que eu quiser. Eu não preciso mais ficar, por exemplo, selecionando todas. Eu posso simplesmente selecionar aquela célula como se fosse uma só, tá? Então, aqui eu vou voltar a cor escura e vou colocar aqui um azul, pode ser até o clarinho aqui para dar um destaque junto com o texto, tá? Aqui a única coisa que eu faço, outra coisa que a gente pode fazer aqui é
O alinhamento, ele está centralizado aqui, mas ele não está centralizado ao meio, aqui na altura. Então, eu vou clicar nessa opção do meio e ele vai ficar centralizado também na altura, na largura e na altura. Por isso que os dois botões aqui do alinhamento estão apertados. E aí a gente, então, pode dar uma melhoradinha aqui para poder visualizar a planilha toda, tá? Uma outra maneira de fazer títulos é usando uma ferramenta do Excel chamada WordArt. Na verdade, é uma ferramenta do Word, que também tem no Excel, tem no PowerPoint, tem em outros softwares da Microsoft. Então, eu vou deletar aqui. Na verdade, aqui eu poderia até aumentar, deixar um pouco mais destacado, né? Deixar mais ou menos assim, tá? Mas eu vou deletar e vou criar de uma outra maneira, tá? Eu vou clicar aqui no menu Inserir. Vou buscar aqui à direita, tem aqui vários elementos especiais. Um deles chama-se WordArt. Então, eu vou clicar nele e aí ele vai me abrir algumas opções, tá? Então, eu vou utilizar aqui essa opção aqui do A, só como modelo. Ele vai trazer esse texto aqui para o meio. Ah, ele vai ficar aqui no meio? Não. Ele ainda não, ele vai ficar aqui no meio até que eu o mova lá para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro deletar essa frase e vou colocar lista de materiais. E aí, o que eu vou fazer? Diminuir essa fonte. Diminuir como se fosse uma fonte normal. Diminuindo até achar que tá bom. Ok, acho que tá bom. Um pouquinho maior, né? Isso, tá? A partir daí, ficou legal? Tá bom? O que eu faço? Clico nesse elemento e vou na borda dele, vou clicar na borda dele e vou mover pela borda. Se eu tentar mover pelo meio, ele não vai, ó, ele não vai lá para cima, não consigo levá-lo. Eu só consigo movê-lo pela borda, tá? Clicando em qualquer parte da borda, aí eu consigo movê-lo lá para cima, tá? Opa, foi demais. Vou aumentar aqui um pouquinho a altura para ajeitar isso aqui. Ele tem alguns botões. Deixa eu inserir outro aqui só para mostrar para vocês os botões que ele tem. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Aí a gente vem aqui, ó, eu consigo girar esse elemento, eu consigo aumentar, diminuir, consigo, na verdade eu tenho que diminuir a letra e depois diminuir a própria caixinha, tá? Agora eu posso diminuir um pouco mais a minha caixinha, tá? Pronto. Então eu consigo girar. Outra coisa que eu consigo fazer com esse elemento é 2 cliques. Eu vou trabalhar com esse menu de formatar aqui. E aí eu consigo, por exemplo, mudar o fundo, mudar o preenchimento. Vou aumentar um pouquinho, para dar para ver melhor. Tá? Então, aqui eu consigo, nesse menu formatar a figura. Então, eu posso preencher o fundo dessa figurinha. Eu posso preencher um contorno dessa figura. Aqui tem efeitos da figura. Aí aqui a própria figura, né, o próprio escrito. Então, eu quero um escrito vermelho com borda preta. Tá? Então, do jeito que eu quiser, ele fica. E aqui são alguns realces que eu posso dar, algumas transformações. Eu não gosto muito de usar isso, acho que fica meio forte, tá? Mas fica a critério de vocês. Aqui acho que tem que diminuir um pouquinho, ou pelo menos tirar esse preenchimento, já ficaria melhor, tá? Sem preenchimento. Pronto. Ah, tiro o contorno também, que ficou um contorno aqui bem complicado. Vamos tirar esse contorno, deixar sem contorno, e aqui eu consigo mover essa aula pela borda para qualquer lugarzinho aqui, tá? Vou clicar fora aqui para ver. Pronto. Então, a gente consegue fazer alguns efeitos especiais, fazer algumas transformações, fazer borda, fazer fundos, etc. Sempre usando, clica no objeto e o menu formatar vai abrir, e aí você vai poder trabalhar aqui com altura, largura, avança a figura, recua, modifica aqui o modelo dela,
Aqui tem o modelo externo, né? Como é que eu preencho o quadrado em volta dela, figura, etc. Ó, tem bastante opção aqui, tá? Então, vou deletar agora essa figura, clico na borda e deleto. Eu não consigo deletar se eu não clicar na borda, tá vendo? Ela fica sólida essa borda. Aí eu consigo deletar, tá? Vou voltar aqui. Se eu não tiver nessa borda, eu não consigo deletar. Se eu der o del agora, eu vou deletar a palavra aqui, ó, a letra, ó. Por quê? Porque a minha borda está pontilhada e a parte de dentro é que está sendo eliminada, tá? Se eu quiser eliminar toda a figura, todo esse word art, eu vou clicar na borda para mover ou para deletar. Vou apertar o delete, pronto, tá? E aí a gente consegue, pronto. Vou diminuir um pouco a visão para a gente continuar aqui com outras opções aqui, tá? Outra coisa que eu costumo fazer quando eu tenho uma planilha que não está cabendo na minha tela, eu costumo deixar esses títulos em 2 linhas. Eu deixo eles em 2 linhas para ganhar espaço, tá? Então, supondo, vou aumentar bem aqui, fazer uma coisa exagerada, só para a gente ocupar bastante a tela, exageradamente. Então, olha só. Eu estou ocupando toda a tela, vou aumentar mais ainda. Estou ocupando toda a tela e não estou conseguindo ver o final da coluna D, né? Está quebrado aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esses elementos em 2 linhas. Como é que eu faço isso? Seleciono os 4 títulos. Eu gosto de fazer isso com os 4, mesmo que alguns títulos sejam pequenos. Mas eu pego todos eles. Eu não pego a linha toda, porque senão essa formatação, ele vai pegar a linha todinha até a coluna XFD. Então, vai gastar formatação à toa, esse arquivo vai ficar muito grande, então não precisa. Vou pegar essas 4 células aqui, essas 4 células daqui, e vou clicar aqui numa ferramenta que chama quebrar texto automaticamente. Então, vou clicar nela, não vai acontecer nada, por quê? Porque todos os títulos estão cabendo nos seus lugares. Mas vejam o que acontece quando eu espremo um título, ó. Eu vou espremer. Pronto, ele já passou para a linha de baixo. Como é que eu sei? Vamos aumentar a linha e visualizar. Olha lá, passou para a linha de baixo. Então, olha só, se ele tiver espaço, ele fica numa linha só. Se ele for comprimido, ele fica em 2, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele quebra em 2, tá? É que essa palavra quantidade, ela fica feia quebrada. Eu prefiro quebrar palavras aqui que estão numa frase do que uma palavra solta. Aqui também a gente pode quebrar. Fica melhor. Tomar cuidado só para a gente visualizar esses valores aqui. Mas dá para ficar. Vamos ver se tem algum escondido. Tem, então cuidado com isso, né, gente? Um pouquinho mais aqui, pronto, tá? Aqui a gente pode aumentar essa fonte. Vou diminuir a visualização para vocês verem como está ficando agora. Tá? Aqui a gente aumenta um pouquinho a quantidade. E o preço unitário a gente aumenta aqui. Tá? Pronto. Agora eu vou fechar bastante aqui a visualização para ver se está tudo certo. Pronto. Olha só, esses 2 que são títulos mais largos, eles ficaram quebrados em 2 linhas. Posso quebrar até em 3 linhas, né? No caso aqui não. Mas se eu tivesse colocado um título bem grande aqui, por exemplo, ó, título, preço total do produto. Então, se eu tiver isso tudo numa linha, olha como fica largo, ocupando muito espaço desnecessariamente. Então, eu vou apertar para ver se ele quebra e poderia até apertar mais, tá? Poderia aumentar aqui, mas ele estaria quebrando em 3. Dependendo da planilha, vale a pena, tá? Aqui eu tenho uma planilha muito fininha, então não vale a pena. Mas era só para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou aumentar para quebrar em 2, deixar assim, que já tá bom. Quando a gente tem uma planilha muito larga, essa opção vale muito a pena de trabalhar, tá? Isso. Outra coisa que também dá para fazer é o alinhamento aqui dentro. Vejam que esse elemento, ele não está centralizado. Deixa eu aumentar mais para vocês verem melhor isso, ó. Ele está alinhado à esquerda, alinhado à esquerda, alinhado à esquerda, alinhado à esquerda. Então, eu seleciono os 4 e vou fazer o alinhamento centralizado na vertical e na horizontal, tá? Olha como fica melhor isso aqui.
tá? Aqui eu posso aumentar e também posso centralizar esse elemento. Mais ou menos aqui, pronto, já está bem melhor. Né? E aí a gente tem a planilha mais bem apresentada, usando não só a mesclagem aqui em cima, mas também a quebra automática de texto, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, vamos supor que eu tenha algum preço que eu quero salientar, posso salientar, isso aqui está muito caro, quero salientar, então eu posso fazer um destaque, colocando aqui uma cor, a gente vai aprender formatação condicional em outro vídeo, mas aqui é só para salientar manualmente, tá? A formatação condicional, ela vai salientar de maneira automática, mas ainda não estamos nessa fase. A gente pode usar o preenchimento, mas eu também posso, mas eu não lembro mais qual é o azul que eu usei aqui, não tem problema, olha só que interessante, eu preciso formatar essa célula igual às outras, tem uma ferramenta que faz isso muito bem, que é o pincel, então eu vou pegar uma célula igual a essa aqui, do jeito que eu quero que ela fique, vou passar no pincel e vou passar naquela célula que eu perdi a formatação, pronto, fica igualzinho, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma coluna nova aqui à direita, eu passo no pincel uma coluna anterior e aí o formato igual. Só a primeira aqui não fica porque ela não está mesclada. Mas vejam como ele traz toda a formatação. Olha lá, até de real, tá? Então, o pincel ele é muito interessante. Eu vou excluir essa que nós não vamos usar. Mas, por exemplo, aqui eu fiz uma bagunça, eu formatei de vermelho, negrito, itálico, sublinhado, tudo que tem direito, né? Vamos deixar amarelo. Mas agora eu quero voltar. Vai dar muito trabalho voltar. Vai mesmo. Então, o que eu faço? Pego uma célula que eu gostaria que ela ficasse igual. Passo, então, no pincel. Passo nela. Pronto. Tudo resolvido. Certo? Outra forma de salientar é a gente fazendo um comentário. Então, aqui, por exemplo, no 89, eu vou fazer fora para vocês verem melhor. Aqui, vamos supor que aqui eu vou colocar sei lá, uma informação mesmo. Vai. E aí aqui eu vou dar o botão direito, novo comentário, e aqui eu vou colocar aqui, este objeto será comprado para a sala. Pronto. Então, toda vez que eu passar o mouse aqui em cima, vai abrir esse comentário. Tá? Quando eu clicar fora, vai desaparecer. Mas tá vendo que ele ficou com esse sinalzinho aqui em cima? Esse sinal está me identificando que eu tenho um comentário. Isso é legal porque fica uma coisa oculta, não sai na impressão, não sai, não aparece aqui na tela. Na verdade, até pode aparecer, tem opções aqui que a gente que permite que fique aparente, mas no caso aqui eu estou deixando ele escondido, tá? Então eu vou deletar. Só que, olha só, o comentário ficou, né? Então, o que eu tenho que fazer é excluir a célula, tá? Então, aqui na mochila, eu vou colocar um comentário, que é o preço mais alto, novo comentário. E aqui eu vou colocar preço, ou melhor, material caro, alguma coisa assim. Tá? Tá caro isso aí. Então, ficou lá uma marquinha que quando eu visualizo, quando eu imprimo, não aparece nada disso, certo? Então, é uma outra forma aí de salientar, né, de deixar algum tipo de aviso, tá? Fora isso, a gente tem aqui mais algumas ferramentas, vou clicar aqui no alinhamento para vocês verem, né? São as mesmas ferramentas que aparecem, né? Ferramentas não, opções que aparecem quando a gente clica aqui no número, alinhamento ou fonte, tá? Só a aba que é diferente, né? A aba que aparece é outra, tá? Mas é o mesmo menu. Aí tem uma coisinha interessante quando também eu não tenho muito espaço. Eu vou abrir até aqui na forma de lista. Eu vou abrir esse orçamento aqui. Pronto. Eu vou colocar os meses do ano aqui, né? Vamos supor que eu estou fazendo um orçamento para cada mês do ano. Lembra que a gente aprendeu a puxar o mês do ano para ficar com isso prontinho. Vamos apertar um pouco para que caibam os demais. Tá? Então, eu vou puxar aqui até dezembro. Eu vou até aproveitar e vou colocar janeiro. Eu quero por extenso para mostrar essa opção, vai ficar até melhor. Tá? Vou selecionar todo mundo. Primeiro eu vou puxar, né? Vamos apagar esse.
O janeiro, ele faz por extenso o preenchimento, então eu prefiro, acho melhor, tá? Só que não coube, né? Não coube. Mesmo que eu faça o preenchimento, a largura automática, quando a gente dá 2 cliques aqui, a gente vai ajustar as larguras automaticamente, né? A gente vai ver que não cabe, praticamente não cabe, fica extremamente apertado, tá? Se eu inserir uma coluna aqui para colocar qualquer coisa, eu já vou perder o mês de dezembro. Então, eu vou colocar aqui orçamento, os orçamentos. Pronto. Vamos ajustar aqui com 2 cliques. Tá vendo que o novembro já perdeu um pedacinho, dezembro já não aparece. Então, o que eu faço nessas situações que eu acho bem interessante de trabalhar? Eu aumento bem a minha linha, seleciono todos esses dados do cabeçalho, e aí eu venho aqui no alinhamento e escolho uma opção, ou inclinada, vou mostrar todas as opções que a gente tem, tá? Ou inclinada. Quando eu faço o inclinado, ele já aparece pelo menos tudo na tela, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais para caber. Quase, mais um pouquinho. Pronto, tá? Esse é o inclinado, tá? Consigo digitar aqui, deixa eu aumentar só essa primeira, que é uma palavra bem maior que as outras. Pronto. Então, aqui eu consigo visualizar todos os meses do ano, trabalhar normalmente, não tem problema nenhum, tá? Só que, às vezes, eu preciso colocar mais colunas, e aí fica tudo escondido. Então, o que eu faço? Eu uso uma opção que é melhor ainda do que esse inclinado, que é o vertical. Tá? Gosto mais ainda desse, que é esse daqui. A gente consegue utilizar aqui valores, né? Por exemplo, sei lá, R$3. Vamos colocar qualquer coisa assim. Tinha com orçamento tão baratinho assim de reais. Então, a gente vai formatar isso aqui como moeda. Aqui o contábil, não coube. Aqui eu vou diminuir um pouco a letra, tá? Pronto, agora já coube, ficou legal. E aqui eu vou colocar o orçamento, sei lá, das peças ou dos próprios materiais da papelaria. Esse meu acento tá ruimzinho, né? Lápis, caneta, borracha. E aí vai, né? Então, eu consigo deixá-los na vertical e visualizar melhor, né? Melhor do que ficar na horizontal e ele ficar escondido, ou ter que diminuir tanto a letra, tá? A gente chega ao ponto até de trabalhar um pouco isso aqui, ó, né? Aumenta aqui bastante. Vou aumentar aqui a letra bastante. Para um 14, por exemplo, né? E diminuir a visão que está no 200. Então, vou deixar aqui mais ou menos em 140. Olha só. Então, dá até para aumentar um pouco mais isso aqui, tudo. Eu tenho bastante espaço. Tá? Pronto. Já tenho todos os meses do ano. Vamos dar uma colada aqui, copiada para baixo, né? Eu sei que são os mesmos valores, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? E aí as mesmas regras. O que eu faço quando eu tenho muitos dados, então eu vou simular muitos dados, tá? Nesse caso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu estou usando o Ctrl C, Ctrl V porque não precisa puxar. Até poderia puxar, mas nesse caso aqui não é fórmula, não é função, então é mais rapidinho. Percebam que às vezes a gente pode se perder no meio de tanto número. Então, o fato de eu fazer uma grade, uma borda, ajuda bastante. Então, a gente vem aqui, faz a borda. Tá? Ele entrou no mais bordas, mas eu prefiro essa opção aqui que já vem pronta. Tá? E olha como muda de figura a gente trabalhar com um título diferente. Eu posso também deixar esse título, essa parte esquerda, igual e o miolo diferente. Deixa numa cor mais suave. E aí a gente pode fazer as somas, as médias e tudo mais, né? Fazer todos esses trabalhinhos. No próximo vídeo eu vou passar para vocês a parte de médias, tá? Mas não tem aí da parte básica muita coisa. Agora é só a gente treinar um pouquinho, né? E passar para a próxima aula. Tudo bem? Então, turma, eu espero vocês aí na próxima aula aí do Excel, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau.